Você sente aquele peso no peito toda vez que conta seus planos para alguém e no dia seguinte parece que a energia do projeto evaporou? Não é superstição. É o custo invisível de expor nossa intenção antes que ela tenha raízes. Saímos daquela conversa nos sentindo estranhamente vazios, como se tivéssemos dado de presente a única coisa que era verdadeiramente nossa. E agora precisamos começar do zero, mas sem a mesma vontade. Existe uma razão antiga e biológica para esse esvaziamento, e aprender a calar a boca sobre o nosso futuro é a única forma de garantir que ele aconteça. Há muito tempo, um oleiro talentoso decidiu criar uma peça para guardar sua água mais preciosa durante uma longa travessia pelo deserto. Enquanto outros artesãos, movidos pela vaidade, criavam vasos de porcelana brilhante, decorados com ouro e esmaltes coloridos para atrair olhares e admiração, ele moldou um vaso de barro cru, áspero e sem brilho. Quando os ladrões passaram pelo acampamento à noite, levaram todos os vasos ornamentados, atraídos pelo brilho na escuridão. O vaso de barro sem esmalte foi ignorado, considerado sem valor pelos olhos gananciosos. Na manhã seguinte, apenas o oleiro tinha água para beber. O brilho atrai a cobiça, a simplicidade atrai a paz. Esse vaso sem esmalte representa a nossa intenção quando mantida em sigilo. Ao não enfeitar nossos planos com anúncios prematuros, nos tornamos invisíveis para os ladrões de energia. Vivemos na era do anúncio frenético. A sociedade moderna nos condicionou a acreditar que, se não postamos, não existe. Se não contamos no jantar de família, não é real. Mas isso é uma armadilha neurológica e espiritual. Quando anunciamos um objetivo, nosso cérebro libera dopamina antes de termos feito qualquer coisa. Ganhamos a recompensa da conquista sem o esforço da jornada. O resultado é o colapso da motivação. Além disso, ao expor o broto do nosso projeto, o submetemos ao clima hostil da opinião alheia. O ceticismo do outro atua como geada em uma planta jovem. Sentimos isso na pele. Cada vez que tentamos recomeçar e contamos para os outros, o projeto morre no berço. A sociedade não falha em resolver isso. Ela lucra com a nossa insegurança, vendendo a ideia de que precisamos de apoiadores, quando, na verdade, precisamos de um silêncio fértil. Antes de mergulharmos mais fundo nessa sabedoria, quero saber de onde você está me ouvindo. Deixe nos comentários a sua cidade ou estado, não apenas como uma localização geográfica, mas como uma marca de presença, mostrando que você está aqui, escolhendo cultivar suas próprias raízes hoje, longe da voragem do mundo. E se essa reflexão trouxe alguma ressonância para o seu dia, deixe o seu like, pois isso ajuda essa mensagem a encontrar outras pessoas que também estão cansadas do ruído. Se este espaço traz paz à sua rotina, considere apoiar o nosso trabalho através do botão Valeu Demais, aquele pequeno coração com uma cifra no meio, logo abaixo do vídeo. O algoritmo nem sempre nos favorece, mas o seu apoio, independentemente do valor, é o pacto que nos permite manter essa chama acesa e trazer essa sabedoria para a sua tela todos os dias. Para aqueles que desejam ir além, existe a opção Seja Membro aqui no canal. Ao se tornar membro, você ganha acesso a vídeos exclusivos, o poder de escolher os temas que vamos explorar no futuro e faz parte de uma comunidade que valoriza a profundidade em vez da superfície. Nossa primeira dimensão de entendimento é o que os antigos chamavam de Beijing, o princípio da energia fechada. Precisamos compreender que a intenção não é um conceito abstrato. Ela é um recurso finito, um líquido precioso que vaza inevitavelmente pela fala. A fisiologia do silêncio nos ensina que falar é um ato de gasto de energia vital. Quando verbalizamos o futuro, dissipamos a pressão interna necessária para agir no presente. Como nos lembra o velho mestre Lao Tse, quem sabe não fala.
e quem fala não sabe. A ação verdadeira é silenciosa. O ruído é apenas o sinal de um vazio interno. Pense no profissional que decide fazer uma transição de carreira. Imagine a manhã dele, o cheiro do café passado na cozinha, o peso da pasta de trabalho. Em vez de contar aos colegas no intervalo que vai pedir demissão em breve, o que inevitavelmente geraria fofoca, ansiedade e conselhos não solicitados, ele escolhe o caminho do silêncio. Ele começa a estudar à noite, guarda dinheiro com discrição e nutre sua nova habilidade longe dos olhares. Toda a energia que seria gasta defendendo a ideia ou justificando a mudança é, agora, canalizada para executá-la. Isso nos leva ao perigo da validação externa. Buscar aplausos antes da hora cria uma dependência emocional que fragiliza nossa resiliência. Há um provérbio chinês que nos alerta para não mostrar a espada antes de precisar usá-la. Observe o pai ou a mãe que anuncia a grande viagem dos sonhos ou a reforma da casa meses antes de ter o dinheiro na conta. Visualize o churrasco de domingo, o orgulho no peito, as taças se chocando enquanto o plano é detalhado. Mas a vida é feita de impermanência. Ao enfrentar um imprevisto financeiro meses depois, além da dor real do problema, surge a vergonha social de ter que desdizer o anúncio. O sofrimento se torna duplo, a perda do projeto e a ferida no ego. O sigilo, por outro lado, atua como um fertilizante. O mistério cria uma pressão interna positiva. O segredo fermenta a vontade. Como registrava Miyamoto Musashi em seus escritos, não devemos deixar que outros saibam o que temos em mente. Veja o artista ou escritor que para de contar sobre o que é o livro para os amigos. Ele se isola no quarto, a luz do abajur acesa, o som rítmico do teclado ou o cheiro da tinta a óleo. Ele foca apenas em escrever suas 500 palavras por dia. Esse silêncio torna a obra uma prioridade interna, uma necessidade da alma, e não uma performance social para agradar a plateia. A segunda dimensão é a estratégia da luz suave, ou Heguan-Tong-Chen. Não se trata de mentir ou de viver nas sombras, mas de não ofuscar. É a arte de ser comum por fora. Devemos camuflar nossa competência ou nossos planos sob uma aparência de normalidade para evitar atrito desnecessário. Lao Tse nos ensinava a suavizar o brilho, resolver as confusões e harmonizar a luz. Pense no funcionário que está prestes a ser promovido ou que está lançando seu negócio paralelo nas horas vagas. No escritório de paredes baixas, entre o barulho das impressoras e as conversas alheias, ele continua sendo prestativo e humilde. Ele não ostenta seu novo conhecimento, não fala dos novos contatos que está fazendo. Essa discrição evita a sabotagem sutil de colegas inseguros, protegendo o broto do seu projeto até que ele esteja forte o suficiente para não ser derrubado. Isso exige o domínio da resposta vaga como escudo. Precisamos aprender a dar respostas que não satisfazem a curiosidade alheia, mas que mantêm a educação e a harmonia. A sabedoria popular oriental nos diz que a água profunda corre sem som. Quando, em uma reunião de família ou entre amigos, alguém pergunta com curiosidade invasiva se vamos largar tudo para morar no exterior ou mudar radicalmente de vida, não precisamos entregar o mapa da mina. Um simples, estamos vendo como as coisas se desenrolam. O mundo está louco, né? É suficiente. Essa resposta, dita com um sorriso tranquilo, encerra o assunto sem dar munição, desviando o foco sem criar conflito. É crucial, no entanto, entender a diferença entre sigilo e isolamento. Esconder o plano não significa esconder o coração. Podemos estar presentes emocionalmente sem ser transparentes estrategicamente. Sun Tzu nos lembrava que, ao ser sutil e discreto, nos tornamos sem forma. Observe o avô ou pai de família que está reorganizando suas finanças para deixar um legado seguro.
Ele não fala sobre os valores, os detalhes dos investimentos ou as apólices de seguro para os filhos, evitando assim expectativas prematuras ou disputas familiares. No entanto, ele está plenamente presente nos almoços de domingo. Ele ouve com atenção, coloca a mão no ombro, ri das histórias. O amor é visível e abundante, a estratégia permanece invisível e protegida. Neste ponto da nossa jornada, sinto que é o momento de lhe oferecer algo mais concreto. Desenvolvi o e-book Como Dominar o Momento Certo com o Taoísmo. Não o veja como um simples produto, mas como uma extensão natural da sabedoria que estamos partilhando aqui. É um guia prático para quem deseja parar de lutar contra a correnteza e aprender a navegar com a força do rio. Ele estava disponível por R$ 24,99, mas preparei uma condição especial de R$ 13,99 para você que chegou até aqui. O link está nos comentários fixados e na descrição do vídeo. Encare isso como um presente que um velho amigo entrega a você para que tenha em mãos as ferramentas da tranquilidade. Caminhamos, então, para o tempo da frutificação, onde o conceito de Wu Wei, a ação sem esforço, deixa de ser uma ideia abstrata e se torna o chão que pisamos. Nós vivemos em uma época que nos ensinou a temer a espera. A nossa mente moderna, viciada na velocidade do imediato, esqueceu que a natureza não conhece o frenético ritmo das telas que iluminam os nossos rostos à noite. Nós queremos a colheita antes mesmo de a semente ter rompido a casca. Mêncio, o grande sábio, nos deixou a história de um homem de Song que, preocupado com o crescimento lento de suas plantas, passou a noite puxando cada broto para cima, para acelerar a maturação. Ao voltar para casa, exausto e orgulhoso, disse à família que havia ajudado as plantas a crescerem. Mas ao amanhecer, todas estavam mortas. Nós rimos desse homem, mas quantas vezes não somos nós a puxar os brotos da nossa própria vida? Pense na fragilidade dos inícios. O casal que descobre uma nova vida gerando em seu ventre ou que decide selar uma união para a eternidade. A sala fria do ultrassom, o cheiro do gel, o som rítmico e abafado que ecoa no monitor em preto e branco. O coração dispara, os olhos se enchem de lágrimas e o impulso quase incontrolável é pegar o telefone, tirar uma foto da tela e anunciar ao mundo. Mas a impermanência da vida é um abismo que nem sempre nos permite cruzar de um lado para o outro sem tropeços. Quantas perdas silenciosas, quantos cancelamentos dolorosos não foram agravados pela necessidade de ter que explicar ao mundo o que não se concretizou. O silêncio inicial, aquele que protege as primeiras semanas de gestação ou os primeiros meses de um projeto de casamento, não é medo. É o respeito profundo pela vulnerabilidade do que está nascendo. É permitir que a raiz ancore na terra escura e úmida antes de exigir que o caule enfrente o sol. Isso nos leva a uma ilusão ainda mais sutil. A crença de que anunciar o início de uma jornada é o mesmo que percorrê-la. Wang Yangming nos ensinava que o conhecimento verdadeiro é indissociável da ação. Falar sem agir é a prova de que nada se sabe. Nós caímos na armadilha da intenção vaporizada. Imagine a pessoa que, cansada do próprio corpo, decide que vai mudar de vida e recuperar a saúde. A compra dos tênis novos, o cheiro de borracha e cola saindo da caixa. A matrícula na academia, o boleto pago. A foto do tênis na porta de casa, a legenda inspiradora, os corações e os parabéns chovendo na tela. A dopamina inunda o cérebro. Nós sentimos o prazer da conquista sem ter suado uma única gota. Mas aí vem a manhã seguinte. A chuva bate na janela. O chão está frio. O corpo pede o calor do edredom. A motivação que foi gasta na vitrine evaporou. A ação real, aquela que transforma a carne e o espírito, é silenciosa, dolorosa e solitária.
Ela não cabe em um quadro de fotos. Ela acontece no escuro, quando ninguém está olhando, e é ali que a verdadeira transfiguração do corpo e da mente ocorre. E quando finalmente damos os passos, nos deparamos com o julgamento alheio, o que os mais velhos chamam de mal olhado, mas que a psicologia profunda entende como um campo de resistência invisível. Zhuangzi nos dizia que o homem perfeito emprega a sua mente como um espelho. Ele reflete o mundo, mas não retém nada, não busca nada, não julga. Mas nós não lidamos com homens perfeitos. Nós lidamos com pessoas feridas, limitadas e assustadas. O empreendedor que está desenvolvendo um novo produto, que passou noites em claro desenhando cada detalhe. Ele vai a um bar, o ruído das conversas e o tilintar dos copos ao redor. Ele, ingênuo, conta sobre a sua ideia. O amigo cético, talvez com inveja, talvez apenas projetando os seus próprios fracassos, inclina-se e diz: "Isso já existe. O mercado está saturado. Quem vai te financiar?" Aquela frase, dita com um sorriso de canto, é uma geada. Ela entra pelas frestas da nossa confiança e planta uma semente de dúvida que vamos levar semanas para arrancar. Proteger o nosso projeto não é desconfiar do amor dos nossos amigos. É proteger a semente fecunda da nossa criação do clima hostil das limitações alheias. Avançamos para a última dimensão desta nossa conversa, a liberdade do desapego da imagem. Quem somos nós quando a casa escurece e ninguém está aplaudindo? A necessidade de contar os nossos planos é muitas vezes apenas o ego exigindo uma plateia antes mesmo de o espetáculo existir. Epicteto, com a sua dureza acolhedora do estoicismo, nos lembrava que não devemos dizer a poucos o que somos, mas mostrar pelo que fazemos. Nós temos pavor de sermos o velho principiante, a piada da família. Pense no aposentado que sente, no fundo da alma, o chamado para aprender a tocar violino ou a falar um novo idioma. O medo de comprar o instrumento e não conseguir tirar uma nota decente, de gaguejar nas primeiras palavras em voz alta na sala de estar. Se ele anuncia, o peso da expectativa dos outros o paralisa. Se ele faz em silêncio, o erro é apenas parte do aprendizado. A corda áspera cortando a ponta do dedo, o som dissonante preenchendo a casa vazia. A liberdade de errar no escuro é o maior presente que podemos dar à nossa própria evolução. E quando a obra finalmente se concretiza, qual é a ressonância de uma realização que não foi anunciada? Lao Tse nos disse que a grande forma não tem formato. O impacto de uma realização concreta é avassalador quando chega como uma surpresa. Imagine a mesa da cozinha, a luz amarela pendurada no teto, as contas atrasadas espalhadas sobre o fórmica, o suspiro pesado de quem carrega o mundo nas costas. E então, sem discursos, sem avisos prévios, sem a ansiedade de se vai dar certo, a dívida é quitada. O envelope é entregue ou a transferência é feita. O alívio que toma conta do ambiente não precisa de palavras, não precisa de agradecimentos públicos. A ação silenciosa resolve o abismo. O anúncio prévio apenas teria gerado a angústia da espera. A verdadeira generosidade e a verdadeira força não precisam de microfones. Isso nos conduz à autossuficiência emocional, o grau mais alto dessa sabedoria. Rumi, em sua poesia mística, nos convidava a vender a nossa esperteza e comprar o deslumbramento. Parar de tentar ser inteligente aos olhos dos outros é o início da verdadeira sabedoria. Pense no artista que passa anos pintando o cheiro forte da terebintina e do óleo impregnado nas roupas, as mãos sempre manchadas. Ele guarda as telas viradas para a parede no fundo do estúdio. Ele não as posta, não as leva para galerias apressadas. Ele sente uma osmose profunda, uma conexão vital com o ato de criar. Ele é pleno apenas com o movimento do pincel. Ele não precisa da validação do mundo para saber que a sua arte tem valor.
Ele é a única testemunha necessária. Nós precisamos reaprender a ser a única testemunha dos nossos próprios passos. Nós chegamos ao fim desta reflexão, mas não como um encerramento, e sim como um novo começo. Não encare o silêncio como um refúgio de covardes ou como a falta de confiança no que você constrói. Encare-o como a mais alta estratégia de preservação. Nesta segunda metade da nossa vida, a nossa energia não é mais um rascunho para ser lido, criticado e rasgado por todos. Ela é o nosso tesouro mais precioso. Nós saímos deste momento com a permissão para sermos o vaso de barro sem esmalte. Discretos, inquebráveis e cheios de água viva, enquanto o mundo lá fora se distrai com o brilho falso e frágil dos outros. Que a paz que você sente agora não seja apenas um alívio passageiro, mas a certeza de que a sua colheita será abundante, justamente porque as raízes foram protegidas. Deixe que os seus resultados façam o barulho. O seu silêncio é o lugar onde a sua força está sendo forjada.